Vamos iniciar aqui hoje mais um conteúdo de física nas nossas videoaulas, a nossa 16ª videoaula. Estamos no livro 3, Sai Digital, nosso mega extensivo. Hoje nós vamos iniciar a frente C. Encerramos aí a parte de ótica da frente B e vamos iniciar a frente C hoje com a parte de introdução à eletrodinâmica, ok? Nós já vimos no livro 1 e 2 toda a parte de eletrostática. Agora é a hora de ver a corrente em movimento. Então vamos lá. Iniciando a introdução à eletrodinâmica, hoje o nosso objetivo é entender a origem da corrente elétrica, causa da corrente elétrica, intensidade, sentido e a velocidade de arrastamento, ok? Nos módulos anteriores, você estudou as condições nas quais as cargas elétricas estão em equilíbrio. Por isso, nós estudamos a parte de eletrostática, como eu disse para vocês, né? Agora, mesmo quando havia transporte de carga, como no caso dos capacitores, o trabalho se ateve ao momento em que essa movimentação cessava. A partir de agora, vamos estudar o movimento das cargas denominado corrente elétrica. Vamos estudar as cargas em movimento, por isso, eletrodinâmica. Pensar nas atividades diárias sem a corrente elétrica seria algo inimaginável. Desde a luz que acendemos até os eletrônicos mais sofisticados dependem dessa grandeza física para nos serem úteis. Por isso, vamos estudar nesse módulo o que é corrente elétrica, como ela é criada e algumas de suas qualidades básicas, que facilitará estudos posteriores sobre os componentes eletrônicos e os circuitos elétricos. Dando início à origem, né? A origem descoberta do elétron por Thomson, né? A evolução dos modelos atômicos, principalmente o proposto por Rutherford, tá? E aí nós fomos evoluindo. Então, é importante que vocês façam essa leitura depois, mas eu vou me ater aqui ao movimento das partículas, tá certo? Então, nesse caso aqui, nós temos uma imagem aqui que dá para vocês visualizarem. Nessa imagem dá para visualizarmos aqui como se fosse um condutor, tá, de elétrons, um fio, por exemplo, um fio condutor, e as cargas em seu interior. A movimentação dessas partículas ela é natural, em virtude da agitação térmica a que elas estão sujeitas. Então, o movimento natural, a agitação térmica, isso acontece normalmente. Apesar disso, nesse movimento natural, é aleatório e desorientado, que faz com que a soma dos movimentos de todos os elétrons livres do material seja nulo, conforme a ilustração a seguir. Então, aqui, ó, nós temos exemplo de um movimento desorganizado, um movimento natural e aleatório. Esse caso aqui nós não chamamos de corrente elétrica. Aqui nós temos eletricidade, mas a soma total, inclusive dos movimentos, ele é um movimento nulo, né? Então os elétrons livres vão se movimentar aleatoriamente em qualquer material. Isso não quer dizer que isso é uma corrente elétrica. Agora vejam nessa situação em que nós temos uma bateria, né, polarizada, ou seja, um lado com excesso de cargas positivas e um lado com excesso de cargas negativas, né? Nesse caso, você sabe que os elétrons vão fazer esse movimento aqui, vamos chamar esse movimento de sentido, né, anti-horário, da negativa para a positiva. Por quê? Porque quem se movimenta nos sólidos são os elétrons. E aqui, como é um fio metálico que vai se movimentar, são os elétrons livres. Tá? Nesse caso, eles vão ser repelidos pela carga negativa, porque são cargas de mesmo sinal, então há uma força de repulsão, e vão ser atraídos pela carga positiva, né? Vão ser atraídos pelo excesso de prótons que está desse lado da bateria. Então, nesse caso, o movimento, tá, ele vai ser um movimento organizado, um movimento ordenado. A esse fenômeno, nós chamamos isso de corrente elétrica. Então, corrente elétrica é um movimento de cargas elétricas, tá, de forma ordenada, de forma organizada, ok? Da causa da corrente elétrica. Como vocês já viram aqui, nesse desenho anterior,
o que é fundamental para haver a movimentação da carga é uma diferença de potencial, é uma DDP, famosa DDP, ou tensão elétrica. A diferença de potencial que eu tenho entre esses dois polos é que vai fazer com que esses elétrons se movimentem. Por exemplo, no caso, hidrodinâmico, né, do movimento de água, por exemplo, dentro de um cano, esse movimento se dá pela DDN, pela diferença de nível. Se você tiver uma caixa d'água num nível superior e uma outra num nível inferior, e colocar um condutor, você vai ter uma movimentação de água de uma caixa para outra devido à DDN. No caso dos elétrons, tá, das cargas elétricas, esse movimento, tá, é devido à DDP, a diferença de potencial. Então, desse lado eu vou ter uma repulsão, desse lado eu vou ter uma atração, fazendo com que as cargas elétricas se movimentem de forma organizada. Tá? Por enquanto, eu falei nos elétrons, né? Porque nos sólidos que se movimentam são só os elétrons livres. Tá? Mas nas soluções líquidas e gasosas, eu também posso ter movimento de cargas positivas, ok? Então, aqui nós temos mais um exemplo, foi colocado uma lâmpada, aqui um fio condutor, uma placa carregada com excesso de prótons, cargas positivas, a inferior carregada com elétrons, ou seja, cargas negativas. De certa forma, nós criamos aqui uma diferença de potencial. Então, o que vai acontecer? Os elétrons vão ser repelidos, né? Vão se movimentar se repelindo por essa placa, que estão carregados com excesso de elétrons, vão passar por esse fio condutor, vão passar pela lâmpada, fazendo com que eu tenha aqui o efeito Joule, né? Acendendo a lâmpada, o atrito dos elétrons vai emitir um efeito luminoso, e esses elétrons vão vir até a carga positiva, até a placa positiva, ok? Então, esse movimento por geradores, né? No caso, as pilhas são exemplo de geradores, tá? Eu também tenho a tensão nas nossas tomadas, que é um exemplo de DDP, que vai fazer com que as cargas se movimentem também. Ok, dando sequência agora, vamos ver sobre a intensidade e o sentido da carga, da corrente elétrica, ok? O sentido, nós dizemos que a corrente pode ter dois sentidos, o sentido real, tá, e o sentido convencional. Qual a diferença entre eles? O sentido real é o sentido da carga de sinal negativo, tá, por exemplo, dos elétrons. Tá? Nesse caso aqui, por exemplo, tá, você sabe que os elétrons eles saem do polo negativo, que são repelidos pelos elétrons, se movimentam nesse sentido aqui, que na nossa imagem está formando um sentido horário. Tá? Então, nesse caso aqui, seria o sentido real da carga, que é o real sentido dos elétrons. Já o sentido convencional, tá, se dá pelo movimento das cargas positivas. Tá? O sentido convencional se dá pelo sentido das cargas positivas. Ou o contrário do movimento dos elétrons. Por quê? Porque como no fio metálico só há movimento de cargas elétricas, tá, negativas, ou seja, no fio metálico sólido, só que vai se movimentar são os elétrons. Tá? Então, os elétrons vão estar nesse sentido, que é o sentido real da corrente, e o sentido convencional é o sentido contrário. O detalhe interessante aqui, meninos, é que se convencionou esse sentido porque eles observaram o fluido das cargas elétricas, tá, numa eletrólise, né? Consequentemente, na eletrólise, você tem tanto movimento de cargas positivas, tá, indo da positiva para a negativa, como você tem movimento de cargas negativas, ou seja, você tem movimento tanto dos íons positivos, que são os cátions, como dos íons negativos, que são os ânions, indo da carga negativa, da placa negativa, para a placa positiva. E aí eles denominaram, né, vamos convencionar o sentido da corrente como o sentido das cargas positivas. Mas, consequentemente, tá, quando é num sólido, não há movimento de cargas positivas, só as cargas negativas que se movimentam. Então, você vai ter os elétrons em um sentido, e a gente diz que a corrente está no sentido contrário. Então, esse sentido ficou conhecido como sentido convencional. O real, você sabe que é o contrário. Detalhe interessante salvo dito sentido real, tá?
Sempre que eu me referir ao sentido da corrente, trata-se do convencional, tá ok? Então, aqui, por exemplo, nós temos aqui, ó, imagine que os elétrons estão indo nesse sentido aqui, ó, da direita para a esquerda, né? Aqui passando nessa seção transversal do fio nesse sentido aqui, ó. Ou seja, suponhamos que aqui eu tenho excesso de elétrons e aqui excesso de prótons. Então, os elétrons vão estar vindo para cá. Então, esse sentido aqui, da direita para a esquerda, é o sentido real. Só que o sentido da corrente, nós vamos considerar o convencional. Então, seria o sentido da esquerda para a direita, tá ok? Agora, tá, a intensidade da corrente elétrica. Como se calcula a intensidade da corrente elétrica? A intensidade da corrente elétrica é dada pela razão entre a quantidade de carga que está passando uma determinada região do fio, por exemplo, dividido pelo intervalo de tempo. Então, se eu calcular aqui a quantidade de carga que passou, dividir pelo tempo, eu vou achar a minha corrente. Tá? E eu ainda também posso substituir essa fórmula de carga pelaquela fórmula convencional de carga, que é o número de elétrons vezes o elementar. Então, eu chegaria nessa fórmula aqui. Ó. A corrente é o número de elétrons vezes o elementar dividido pelo intervalo de tempo. Ou seja, o número de elétrons que passa vezes o elementar dividido pelo tempo que demorou para passar esses elétrons. Esse é o valor da corrente. A unidade de medida no Sistema Internacional de Corrente vai ser o ampere, em homenagem ao cientista Ampere. Por quê? Porque a carga é medida em coulomb e o tempo é medido em segundo. Então, coulomb por segundo convencionou se chamar de ampere, em homenagem a esse cientista que fez brilhantes trabalhos na área da física e da matemática, do eletromagnetismo e da eletrodinâmica. Então, quando eu falo que está passando uma corrente de 1 ampere, significa dizer que está passando uma corrente de 1 coulomb a cada segundo, ok? Agora, quanto à velocidade de arrastamento. Qual a velocidade real com que essas cargas se movimentam dentro de um condutor, por exemplo, dentro de um fio? Muitas pessoas confundem a velocidade de arrastamento, a velocidade dos elétrons, com a velocidade da luz, né? E a velocidade da luz nós sabemos que é a maior velocidade que existe, mas a velocidade de arrastamento não. Os elétrons se movimentam de forma bem lenta, passando molécula a molécula, átomo a átomo. Tá? Então, a velocidade de arrastamento, nós vamos usar uma forma que nós vamos relacionar desde a forma de velocidade de cinemática, que é a distância dividida pelo tempo, ou deslocamento pelo tempo, relacionando com as fórmulas de carga. Tá? Consequentemente, vamos chegar nessa fórmula aqui. Ó, tá? Então, a velocidade de arrastamento é definida pela fórmula 1 dividido pelo. Esse N é o portador de carga, seria um portador de carga. E o A é a área da secção reta transversal do fio, vezes o elementar, isso tudo multiplicado pela corrente. Quando você pega 1 divide pelo número de portadores de carga, vezes a área, vezes o elementar, e multiplica isso tudo vezes a corrente, você vai achar a velocidade de arrastamento. Tá? Eu tenho uma questão aqui resolvida nos exercícios resolvidos, a segunda, que é interessante observarmos o cálculo da velocidade de arrastamento. Veja aqui, ó, usando o mesmo condutor de cobre da questão 1, em uma área transversal de 5 milímetros quadrados, então a questão já te deu a área, submetida a uma certa diferença de potencial, tem-se uma corrente de meio ampere, indicada pelo amperímetro. O cobre apresenta 8,4 vezes 10 elevado a 28 elétrons livres por metro cúbico. Né? Esse aqui é o número de portadores que passa, de portadores de carga que passa no cobre, no caso. Calcule a velocidade de arrastamento dos elétrons e quanto tempo eles levarão para percorrer um cabo elétrico de apenas 5 metros. Então, nós vamos começar pela forma de velocidade de arrastamento. Né? A velocidade de arrastamento é dada por essa forma, como eu falei anteriormente. O número de portadores de cargas no cobre é de 8,4 vezes 10 a 21, vezes 10 elevado a 28 elétrons por metro cúbico, vezes a área de secção, que me deu uma área de 5 milímetros quadrados, eu tenho que transformar para metros. Então, o milho é 10 a menos 3. Tá? O milho é 10 a menos 3. Como é a área? Isso vai ficar em metros quadrados, então 10 a menos 3 ao quadrado é 10 a menos 6 metros quadrados,
vezes a carga elementar, que todo mundo sabe que a carga de um elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Isso tudo multiplicado pela corrente que também foi informada na questão, uma corrente de meio ampere. Tá? Então, fazendo todo esse produto aqui de baixo, ó, tá? Nós ficamos com o valor de 67.200. E 1 vezes 0,5 deu 0,5. Veja que as unidades de medida, você vai simplificar. O metro cúbico está no divisor. Então, o metro quadrado dividido por metro cúbico vai ficar só o metro no divisor. Tá? E aqui você tem o coulomb, que é a mesma coisa que aqui você tem um ampere, que é a mesma coisa que o coulomb por segundo. Então, vai simplificar o coulomb do ampere com esse coulomb. Então, vai ficar apenas 1 metro por segundo como unidade de medida. Então, meio dividido por 67.200, eu vou ter aí um valor de 7,44 vezes 10 a menos 6 metros por segundo. Olha como a velocidade de arrastamento, dos elétrons é mínima, né? É bem pequena. Tá? Apenas 7,44 vezes 10 a menos 6. Ou seja, 7,44, tá? Micrometros por segundo. Tá? Isso equivale, como a questão também me perguntou, para esses elétrons percorrer 5 metros, essa quantidade de carga total percorrer esses 5 metros de fio, elas levariam, olha só, roga na fórmula de cinemática, elas levariam um total de 627 mil segundos, ou seja, aproximadamente 174 horas, né? Para vocês verem como a velocidade é muito pequena, né? Para percorrer 5 metros, essas cargas demorariam aí quase 200 horas. Já pensou? Então vamos resolver agora os nossos testes, né, de introdução à eletrodinâmica. Esses testes estão na página 304. Primeira questão. Uma quantidade de carga no valor de 50 microcoulomb atravessa a seção de um condutor durante um intervalo de tempo de 4 milésimos de segundo. Qual será o valor da intensidade da corrente elétrica que atravessa o condutor? Então, nós temos aqui o valor da carga, que já foi dado, e o intervalo de tempo, né? Então, passou uma carga pelo condutor, pelo fio condutor, uma carga de 50 microcoulomb durante um intervalo de tempo de 4 milésimos de segundo. Então, como eu falei para vocês, o cálculo da corrente se dá pela razão, né, pela relação entre a carga e o intervalo de tempo. Então, a carga que eu tenho 50 micro, que é 50 vezes 10 a menos 6, e um tempo de 4 milissegundos. O mili é 10 a menos 3. Então, 50 dividido por 4 dá 12,5 vezes 10 a menos 3 ampere. Tá? Como aqui o 10 a menos 3 é o mili, né? Que eu já fiz a divisão de base 10, menos 6 com menos 3, dá menos 6 com mais 3, dá menos 3. Então, esse 10 a menos 3 eu posso representar ele assim, ó. 12,5 vezes 10 a menos 3 é a mesma coisa que 12,5 miliampere. Então, nesse caso aqui, está passando uma corrente pelo fio condutor de 12,5 miliamperes, ou miliampere. Segunda questão. Em um fio metálico existe uma corrente de 1,5 ampere. Qual é a quantidade de cargas elétricas que passa por uma área transversal do condutor em 2 minutos? Então, aqui já me deu a corrente e aqui me deu o tempo. Nesse caso, está me pedindo a quantidade de carga, ok? Então, vamos utilizar a forma de novo de corrente, tá? Só que agora eu vou calcular a carga. Então, eu vou isolar a carga e já vou fazer corrente vezes intervalo de tempo. Então, eu tenho aqui 2 minutos transformando em segundos, porque lembrando que o ampere é a mesma coisa que coulomb por segundo. Então, 1,5 ampere, 1,5 coulomb por segundo. Então, sempre aqui transformar o tempo sempre para segundos. Tá? Então, 2 minutos equivale a 120 segundos vezes 1,5 ampere. Então, 120 vezes 1,5, eu vou ter uma carga de 180 coulomb. Então, a resposta, a letra A, 180 coulomb. Já a letra B pede qual é o número de cargas que atravessa a seção transversal do condutor nesse intervalo de tempo. Então, aqui agora eu vou, de novo, utilizar a fórmula do carga igual ao tempo vezes a corrente, só que a carga eu vou substituir pelaquela fórmula convencional dela. Carga é dado pelo número de elétrons vezes o elementar. Então, eu vou chegar na fórmula do net.
Então, tanto você pode usar essa forma do kit, quanto a forma do net, tá? Então, o N, que é o que ele está pedindo, o número de cargas que atravessa, vezes o elementar, que você sabe que é uma constante, a carga do elétron é sempre 1,6. Tá? Eu só coloquei errado aqui, tá? Não é menos 6, é menos 19, ok? Que é igual ao tempo, que é 120 segundos, vezes a corrente, que é 1,5. Então, nesse caso, vai ficar 120 vezes 1,5 dá 180, dividido pelo elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19, tá? Não como foi colocado aqui, menos 6. Então, 180 dividido por 1,6 dá 112,5. O 10 a menos 19 só positivo. E aí nós vamos colocar esse valor aqui em notação científica. Seria 1,125. Para ser notação, esse primeiro número tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10, tá? E como eu diminuí aqui o número duas casas decimais, eu vou aumentar duas aqui no expoente. 19 mais 2 dá 21. Então, o número de cargas que atravessa a seção transversal do condutor é 1,125 vezes 10 elevado a 21 elétrons. Terceira questão. Um fio condutor apresenta um trânsito de cargas em sua seção transversal no valor de 1,5 vezes 10 elevado a 20. Eu sei que é elétrons, porque no fio só quem se movimenta são os elétrons, então passou 1,5 vezes 10 elevado a 20 elétrons em um tempo de 0,2 milésimos de segundo. Pergunta é, qual é o valor da corrente elétrica transportada pelo condutor? Então, nós temos aqui o número de elétrons, nós temos o tempo, né? Como a questão pede o valor da corrente, eu vou substituir a carga aqui na fórmula pelo número de elétrons vezes o elementar, que foi me dado o número de elétrons. Então, o número de elétrons é 1,5 vezes 10 a 20, vezes o elementar, que você sabe que é 1,6 vezes 10 a menos 19, dividido pelo tempo, que é 0,2 mil, o mil é 10 a menos 3, milésimos de segundos, né? Então, eu vou ter 1,5 vezes 1,6 dá 2,4, multiplicação de base 10, né? Conserva a base, somos expoentes, 20 menos 19 dá 1, dividido por 0,2 vezes 10 a menos 3. 2,4 dividido por 0,2 tá? Vai dar 12. E divisão de base 10. 1 menos 3 dá 10 a quarta. Tá? Então, colocando a resposta final em notação científica, eu tenho uma corrente de 1,2 vezes 10 a quinta ampere. Já a quarta questão. Em televisores antigos, o tubo de formação de imagens apresentava vácuo em seu interior. Porém, eram injetados elétrons produzidos pelo aquecimento de um filamento na parte traseira do televisor. Assim, aparecia um valor de corrente elétrica no interior do tubo. Considere que o fluxo de entrada dos elétrons seja de 3 vezes 10 elevado a 28 elétrons por minuto. Aqui já me deu o N, o número de elétrons, e o tempo, 1 minuto, tá? Então, esse número de elétrons por minuto, a cada 1 minuto, né? E a pergunta é, qual será o valor da corrente elétrica no feixe de ampere? Do feixe em ampere, né? Então, vamos novamente fragmentar aqui a forma de carga pelo número de elétrons livres que está passando no fio vezes o elementar. O número de elétrons é 3 vezes 10 a 28, o elementar 1,6 vezes 10 a menos 19, dividido pelo tempo, que é 1 minuto em segundos, dá 60 segundos. Então, resolvendo aqui, nós vamos ter uma corrente igual a 8 vezes 10 elevado a 7 ampere. Eu também poderia representar essa resposta, tá? De repente, uma questão objetiva, uma questão de múltipla escolha, pode ser que ela venha com um submúltiplo, né? Nesse caso aqui, eu tiro uma casa aqui da base 10 para cá, fica 80, aí aqui fica 10 a sexta. O 10 a sexta é o mesmo mega. Então, eu tenho uma corrente de 80 megaamperes. Quinta questão. Certo condutor apresenta uma função quadrática para o transporte de carga na fórmula. Olha só, ele já te deu a fórmula, né? Aqui está te dando a carga que é transportada em função do tempo. Então, te deu uma função quadrática, com a unidade medida em Coulomb. A carga, você sabe que ela é medida em Coulomb e o tempo tem que ser em segundos. Qual será o valor da carga elétrica transportada em 4,5 segundos? Então, nós vamos utilizar a fórmula. O tempo que eu vou utilizar aqui é o tempo de 4,5 segundos. Então, onde tem o t na equação, eu vou substituir pelo 4,5 segundos. Então, vai ficar 4 vezes 4,5 ao quadrado,
que dá 81. 1,5 vezes 4,5 dá 6, 75 menos 1. Então, aqui, 81 mais 6 dá 87,75, menos 1, 86,75, a unidade de medida dada em coulomb. Então, para quando o tempo for 4,5 segundos, a carga para esse tempo será uma carga de 86,75 coulomb. Já a letra B, gente, ó, pede qual será a intensidade da corrente elétrica transportada de 0 até 10 segundos, ok? Então, primeiro vamos calcular a carga quando o tempo for 0, né? Então, vou substituir o tempo da função quadrática aqui, o tempo por 0. Então, eu vou ter uma carga igual a menos 1 coulomb. E agora vamos calcular a carga quando o tempo for 10. Né? Então, quando o tempo for 10, eu vou ter uma carga de 414 coulomb. Como a corrente é dada pela carga dividida pelo tempo, então você vai ter aqui uma variação. Ele quer saber qual a intensidade da corrente de 0 a 10. Então, eu vou pegar a carga final menos a carga inicial, né? 414 menos 1, né? Dividir pelo tempo, que foi um tempo de 10 segundos. Então, eu usei o intervalo da carga pelo intervalo de tempo. Então, aqui eu vou ter uma corrente de 41,5 amperes, quer dizer. Sexta e última questão. Um fio de alumínio de raio 1,3 milímetro transporta uma corrente de 10 amperes. Sabendo que há 3 elétrons livres por átomo de alumínio, determine a velocidade de arraste dos elétrons. Essa velocidade de arraste é a mesma velocidade de arrastamento que nós vimos lá, tá? No conteúdo e também na questão resolvida. Tá? O valor da distribuição de cargas por unidade de volume, o N, é 6 vezes 10 elevado a 28 elétrons livres por metro cúbico. Então, vamos utilizar aqui, nós temos 3 elétrons livres, né, por átomo de alumínio, e o N, que é 6 vezes 10 elevado a 28 elétrons livres por metro cúbico. Então, utilizando aqui a fórmula, nós vamos ter. Você sabe que a velocidade de arrasto é calculada por essa equação que eu já dei para vocês. Os valores da corrente e da distribuição volumétrica de carga são bem definidos pelo enunciado, né? Então já está bem claro aí para vocês. A área do condutor é circular de raio 1,3 milímetro e calculada como você vai calcular a área desse condutor, né? A área desse condutor você vai fazer π vezes o quadrado do raio, que é um condutor circular, né? Um condutor cilíndrico, a área é a área de um círculo. Então você vai ter a área circular, sendo que o raio desse fio, tá, é de 1,3 milímetros. Então, jogando aqui na equação de geometria plana, nós temos o π, que é 3,14, o raio em metros, que é 1,3 vezes 10 a menos 3, né, porque ele foi dado em milímetros, então tem que ser dado em metros. Então, eleve isso aqui, como é ao quadrado, eleva isso aqui ao quadrado, e nós vamos achar a resposta em metros quadrados. Então, a área é 5,3 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Então, antes de utilizar a equação, eu precisava calcular a área para poder jogar na fórmula da velocidade de arraste. Agora sim, né? Nós vamos jogar aqui na equação, eu já coloquei aqui a resposta, veja aqui como que ficou. A velocidade, o número de portadores de carga é 6 vezes 10 a 28, né, elétrons livres por metro cúbico, por isso eu coloquei metro a menos 3, porque é por metro cúbico, o metro cúbico está no divisor. Eu levando ele para cima, eu altero o sinal do expoente, né, sobe negativo. Vezes a área, que nós achamos que é 5,3 vezes 10 a menos 6, vezes a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19, tá? Vezes a corrente, que foi dada na questão de 10 amperes. Então, multiplicando tudo isso aqui, nós vamos ter uma velocidade de arraste de apenas 1,96 vezes 10 a menos 4 metros por segundo. Tá? Lembrando que a velocidade de arraste, a velocidade dos portadores, dos elétrons num fio é muito baixa, ok? Então, nós encerramos assim esse primeiro capítulo de eletrodinâmica, tá? E na próxima aula nós daremos sequência.